Fala pessoal, tudo bem com vocês? Petula Ramanauskas aqui e eu quero falar com vocês sobre a oração do Pai Nosso, talvez a mais conhecida de todas, mas de forma superficial. Eu quero aprofundar com vocês nessa oração em 8 mini aulas, onde nós vamos aprender cada parte da oração do Pai Nosso. E na nona aula eu vou falar para vocês sobre o Amém, uma palavrinha que a gente usa no final das orações e para que ela serve. Mas antes de tudo, vamos orar? Querido Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade que temos de aprender mais da Tua palavra. Espírito Santo, venha falar em cada coração e que a Tua palavra que renova, transforma e liberta possa nesta hora tocar cada vida em cada lugar. No nome de Jesus, o nosso Senhor, oramos. Amém. Amém? Vamos aprender o Pai Nosso, uma oração tão falada, tão conhecida, mas muitas vezes de forma superficial. E eu quero aprofundar com você os conhecimentos da oração do Pai Nosso. Vamos ao texto bíblico? Jesus disse: vocês devem orar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas ofensas, como também temos perdoado aqueles que nos ofendem. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mateus 6, do 9 ao 13. Bom, a oração do Pai Nosso, ela está registrada tanto em Mateus 6, quanto também em Lucas 11, nos versículos 2 a 4. E olhando para o texto de Lucas, a gente vai entender o contexto que Jesus ensina essa oração para os seus discípulos. Vamos ver? Lucas 11, 1, na NVI, está escrito: certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou os discípulos dele. Bom, vamos lá. A primeira coisa que é importante a gente saber é que Jesus dava o exemplo. Ele estava orando. E por conta do exemplo de Jesus, os seus discípulos também queriam aprender a orar. O que tanto Jesus falava com Deus? O que tanto Jesus conversava com o Senhor Deus? Os discípulos queriam saber. Unido a isto, eles viam também João Batista ensinando seus discípulos a orar. Ora, o exemplo de Jesus, mais o movimento que acontecia através de João Batista e seus discípulos, despertou então a vontade nos discípulos de aprender a orar, uma sede de querer falar com Deus. E foi nesse momento então que eles pedem para Jesus: Jesus, nos ensine a orar. E aí Jesus disse para eles: bom, quando vocês orarem, vocês vão fazer a primeira coisa, que é chamar Deus de Pai. Essa oração é maravilhosa e nós temos então 8 lições que eu quero compartilhar com vocês. Vamos lá? Nestas aulas nós vamos falar sobre a paternidade santa, aprendendo a chamar Deus de Pai e santificando o nome de Deus. A segunda lição é sobre o reino eterno, chamar pela vinda do reino de Deus e tudo o que existe nesse reino. A terceira lição é a vontade divina, pedir a vontade de Deus neste plano físico. Nós temos mais lições do Pai Nosso. A quarta lição é sobre a provisão diária. Nós vamos depender diariamente da provisão do Pai, compreendendo que ela é coletiva. O pão é nosso. A quinta lição, a importância do perdão. Perdão é decisão. Quem não perdoa é condenado. A sexta lição sobre tentação. Clamar por livramento nas tentações, porque elas são armadilhas. A sétima lição é sobre o maligno. O mal, pessoal, existe,
mas Deus pode nos livrar dele. E a 8ª lição é sobre a soberania divina, que nós oramos a um Deus soberano. Bom, e aí de plus nós vamos ter uma 9ª aula sobre a palavrinha amém. O que essa palavra significa? Por que ela está ao final de diversas orações? Vamos lá? Você está comigo? Vamos aprender as lições do Pai Nosso? Então serão mini aulas que vão estar, à sua disposição para você assistir, para você rever quantas vezes você quiser. E você pode também, através das nossas redes sociais, mandar a sua pergunta, o seu questionamento. Combinado? Então vamos lá. A primeira lição é a paternidade santa. Dentre tantos títulos, Deus deseja ser chamado de Pai. Mas será que todo mundo pode chamar Deus de Pai? Será? Vamos olhar para a Bíblia? Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, do versículo 12, a palavra do Senhor diz: mas a todos quanto o receberam, ou seja, receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ora, quem é filho de Deus? Quem recebeu Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. A estes, Deus deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Mas, Petula, não é todo mundo que é filho de Deus? Não. Todos nós somos criaturas de Deus, mas filhos são aqueles que têm Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Veja bem, Jesus ensinou quem orar? Todo mundo? Os seus discípulos, aqueles que criam nele, aqueles que o receberam, estes sim se tornaram filhos de Deus. Então, a oração do Pai Nosso pode ser feita por quem? Por aqueles que receberam Jesus como seu Senhor e Salvador. E estes têm o poder de serem feitos filhos de Deus. E estes podem chamar Deus de Pai. A primeira parte da oração do Pai Nosso, Jesus me ensina e te ensina a falar o quê? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Então vamos lá. Nós vamos ver aí que o Pai é nosso. Primeiramente, é aqui que Jesus apresenta a Deus como Pai. No Velho Testamento, ele era conhecido como um Deus soberano, como um Deus único. Mas Jesus, ele revela o Pai para mim e para você. E ele fala, quando você for falar com Deus, quando você for falar com o seu Pai, você pode ter a liberdade de chamá-lo de Abba, de Paizinho, de subir no colo de Deus, recostar a sua cabeça no peito do Senhor, escutar as batidas do seu coração e perceber o quanto que Ele te ama. Um amor incondicional. Nós temos o privilégio de chamar Deus de Pai. Mas Ele só é meu? Não. Ele é nosso. Por quê? Porque o Pai, ele tem prazer em cuidar de todos os seus filhos. E por ser o nosso Pai, ele mostra a importância da coletividade, de nós estarmos juntos com os nossos irmãos. A oração do Pai Nosso nos mostra que nós temos um Pai, nos mostra que nós temos irmãos, porque o Pai é nosso. E essa oração nos mostra que o nome do Senhor, ele precisa ser santificado, que ele precisa ser elevado. Vamos entender um pouquinho mais? Então vamos lá. O Pai é nosso. Então, uma primeira palavra é Pai, e esse Abba do hebraico mostra a intimidade. Esse Pai, ele nos gerou, ele nos ama, ele cuida de nós, protege, supre e corrige. O Pai é nosso. Diferente dos modelos de paternidade dessa terra, que muitas vezes superprotegem, que muitas vezes magoam, que muitas vezes abusam. Não, o nosso Pai Celestial, ele é perfeito, porque ele está no céu. E ele é maravilhoso. Esse Pai está, ele é presente, ele não nos deixa, ele está conosco
todos os dias Ele cuida de nós e Ele está nos céus, porque Ele nos direciona e Ele também dá liberdade para cada um de nós. Ele não nos sufoca, mas Ele cuida de cada um de nós e nos estimula. Olha só, presta bem atenção, você tem um pai e você pode ter intimidade com Ele. Este pai é nosso, porque nós temos irmãos e fazemos parte da família de Deus. Esse pai é presente. Ele está aí com você agora. Ai, mas eu tô sozinha, eu tô passando por isso, por aquilo. Deus está presente com você. Ah, mas ele não está no céu? Sim, mas ele também está ao nosso lado quando nós precisamos. E ele também permite que nós passemos algumas situações difíceis para o nosso crescimento. Então, ele não nos superprotege para que nenhuma área da nossa vida fique atrofiada ou deixe de desenvolver, mas Ele nos ama e confia tanto em nós, que Ele permite que nós passemos por algumas situações que vão gerar crescimento e amadurecimento para nós. Ele está nos céus, cuidando e estimulando a cada um de nós. Amém? Então, o nosso Pai está no céu, mas o nome dele também é santificado. Santificar no grego significa exaltar em adoração, ser separado e honrado de maneira única e exclusiva. Olha só, aí eu coloquei para vocês no slide o kadosh, e está escrito também em hebraico, que significa santo, separado. Este nome é santo porque ele é exclusivo. Lá em Isaías, no capítulo 42, no versículo 8, fala que Deus não divide a glória dele com ninguém. Por quê? Porque ele é santo, ele é separado, ele é elevado. O nome dele, e aí em hebraico é Hashem, é o nome. Ele é tão santo, tão maravilhoso, os judeus até nem falam o nome de Deus, porque o nome de Deus não pode ser tomado em vão, eles chamam o nome, Hashem, esse nome, o nome do nosso Deus, ele é santificado e ele é elevado. Amém? Então nós temos um Pai que nos ama incondicionalmente e que nos estimula e cuida de nós na medida certa. Um Pai que é nosso. Nós temos também um Deus que é santificado, que é elevado. E quando nós colocamos o nome de Deus acima de todas as coisas, todas as demais coisas tomam o seu devido lugar. Então, nós precisamos todos os dias orar a oração do Pai Nosso e santificar o nome de Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Por quê? Porque eu e você temos um Deus para chamar de Pai. Amém? E este Pai de amor está aqui comigo e com você. Aprendeu o significado de ter um Pai nosso que está no céu e o nome dele é santificado e elevado? Tenho certeza que muitas coisas você aprendeu nessa aula de hoje. E eu te espero para a próxima aula, porque a oração diz: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. E a segunda lição é: venha o teu reino. O que será que é isso? O que tem no reino de Deus que precisa vir, que ainda não está conosco? Eu espero você na próxima lição. Deus te abençoe.